lá seu prefácio, tem as 6 petições e depois tem o encerramento, a conclusão. Então, Jesus deixou um modelo bem claro sobre como que a gente deve orar, como que a gente deve aproximar. E não só isso, mas essa é a principal, a gente vê outras orações de Jesus também, outras formas que ele fala com Deus. E agora entrando na segunda introdução, que é entender como que a oração se encaixa dentro de um conjunto de disciplinas espirituais. O livro que eu me baseei para trazer o estudo aqui hoje se chama Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece? Não, né? É um livro que não é muito conhecido mesmo. Eu só fui conhecer por causa da... Como que é? Qual é o autor? O autor é Donald Whitney. É um ator batista, se eu não me engano. E a gente estudou esse livro quando eu era da diretoria na CMA. Eu sei lá quanto tempo foi isso. Acho que foi em 2014. Faz tempo, né? Isso é engraçado. Pra mim parecia pouco tempo. Mas foi em 2014. E eu recomendo. Depois quem quiser, eu posso dar o nome direitinho. Eu acho que ele só tem em inglês. Mas é muito bom porque ele vai tratando sobre as várias disciplinas espirituais e quais são os objetivos e enfim. E aí eu vou tratar um pouco oração como disciplina espiritual para depois a gente entrar, né, mais a fundo. Então, primeiro, toda disciplina a gente tem que entender assim, você está disciplinado, tem que ter um objetivo para fazer sentido, para você realizar essa disciplina. Para você ser disciplinado, você tem que ter um objetivo. Por exemplo, você tem o objetivo de ficar saradão pro verão. O objetivo é esse. Como que você vai chegar até lá? Oi? Tem que ser o verão daqui a 50 anos. Exato. Você não precisa definir, não precisa. Eu gostei. Deixa enquanto você... Beleza. Boa. Então você tem que ter um objetivo claro quando você tá nessa questão de disciplina espiritual. Primeira coisa, então, da oração é entender qual que é o objetivo. Nesse caso, a oração, ela trata, não só ela, mas todas as outras disciplinas, a gente tem que entender quem que a gente deve nos tornar, quem que a gente deve se tornar e o que nos é exigido. E aí são esses 2 textos. O primeiro texto é Romanos 8, 29. Vou ler. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui a gente vê Paulo falando sobre predestinação para quê? Para que a gente seja conforme a imagem de seu Filho. Então todas as disciplinas espirituais a gente poderia encaixar nesse objetivo, tá? Para que a gente seja a imagem do Filho, que é Jesus Cristo. Então a gente tem que ter a ideia de que a oração é para a gente estar mais em conforme com a imagem dele. E a segunda coisa é que é exigido de nós santidade. E aí as disciplinas espirituais, todas elas vão encaixar dentro da santidade, que é o texto de 1 Pedro 1, 15 e 16, que eu vou ler só a parte que está destacada. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Tá? Então, essa é a base que eu estou querendo definir, para a gente poder entender oração para quê, ou então por quê, qual que é o objetivo disso. É para a gente ser a imagem de Cristo, é para a gente ser santo como Ele é, tá bom? Outra coisa, oração e as outras disciplinas espirituais, que é a leitura da Bíblia, jejum, meditação, essas coisas, são coisas que a gente faz, são atitudes. Justamente com o objetivo de ser como Jesus, mas não a oração é um ser ou um espírito, entendeu? É uma atitude, então é algo que você vai lá e faz. E a outra coisa é que é um meio, não é um fim. Assim como eu falei que o fim é a piedade, e o fim no exemplo era ficar sarado, a oração é um meio para a piedade, para a santidade, tá bom? Agora eu entro já especificamente a oração como propósito para a piedade. Por que a gente deve orar? Primeira coisa, a gente é ordenado a orar. Não tem escapatória. Então se você falar, eu não gosto, não sei o quê, se você é cristão, você tem que entender que a gente é ordenado. Então essa é a base principal. Não tem uma escapatória, não tem uma segunda alternativa. Mas por quê? Mateus 6:5, Lucas 11:9 e Lucas 18:1. Quem pode ler esse texto para mim? Quem tá com a Bíblia aí? Deixa eu ver. Vou pedir
para o Estevão ler Mateus 6:5 e só Lucas 18:1. Outra pessoa. Posso ler? Você pode? Obrigado. Mateus 6:5, Estevão. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Obrigado. Delon? Se Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Exatamente. Então, o seu é até mais claro, né? De orar sempre. A questão, é exigido de nós oração. E aí tem outros dois textos que para mim são os principais, que eles falam da necessidade de a gente perseverar e não desistir e ser algo contínuo, que é o texto de Colossenses 4:2, que é perseverar na oração, vigiando com ações de graças, e 1 Tessalonicenses 5:17, que é orar sem cessar. Então, esses dois textos, eles mostram pra gente que, primeiro, oração é algo que é necessário. Não tem como a gente trilhar uma caminhada cristã sem oração. Só que, além dessa questão de ordem, eu trago aqui um ponto, assim, é uma ordem, mas tem toda uma questão de comunhão, não é uma ordem chata, e se você não tem a parte, assim, boa no seu sentido, assim, um comando de amor, comunicação e comunhão. E aqui eu trago um exemplo. Por exemplo, às vezes a Kim ou eu viajamos só um ou outro para trabalho e sempre tem aquela coisa, não, você tem que me ligar quando você estiver lá fora para matar saudade, né? Enfim, porque a gente ama um ao outro. E essa é uma ordem, mas que traz os seus benefícios. E assim como, da mesma forma como é a oração, é uma ordem, mas que é uma comunhão, a gente mantém a comunhão com Deus e tem um comando de amor dentro dessa definição. Segundo ponto a gente é obrigado a orar, beleza, é ordenado, mas a gente tem que entender também que as nossas orações são respondidas, certo? Isso é uma coisa muito boa, saber que você não está falando sem ser ouvido. Essa é uma questão básica para a gente entender. E aí o texto de Mateus 7, ele mostra Jesus falando repetidamente sobre como as nossas orações são respondidas. Se eu não me engano, esse é o texto do amigo importuno, né? Que ele fala, qual amigo que não vai na casa de tarde e fica, fulano de tal abre para mim, fulano de tal abre para mim, fulano de tal abre para mim. Se pela insistência dele ele não vai receber a resposta. E aí aqui ele recebe uma resposta, diante da quantidade de vezes que ele foi repetindo, pedindo novamente e não desistindo. E aí a gente tem que analisar duas coisas. Uma vez que a gente entende que as nossas orações são respondidas, a gente tem que analisar a resposta de Deus. Se você não recebeu ainda a resposta de um pedido específico, tem em geral dois caminhos. Ou você tem que continuar orando e perseverando na oração, porque não chegou a hora, talvez nem chegue a hora, pode ser uma coisa até melhor, mas o outro caso, a gente tem que analisar se a gente não se encaixa no que Tiago fala. E Tiago fala, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Para o quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então essa é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente diante da nossa oração. Se a gente pede, não chegou ainda, é bom a gente fazer uma reflexão de saber se o seu pedido é um pedido legítimo e de acordo com as Escrituras. E aqui, você pode até pedir uma coisa legítima, mas com a motivação errada. Então, a questão da motivação também é outra coisa que a gente tem que sempre analisar e não deixar de observar, tá? Algum comentário, pergunta? Eu tenho. Fale. Na verdade é uma pergunta, na verdade. Vixe. Se existe uma definição, assim, que a própria Bíblia dá de piedade, a questão da piedade em si. Olha, boa pergunta. Deixa eu entender. Você quer, uma lista, assim, piedade é isso? É difícil achar isso. Porque o que acontece? A gente tem vários textos, eu não lembro deles agora, mas que falam sobre piedade. E a definição, por exemplo, quando você olha a tradução, como que é piedade em inglês? Alguém sabe aqui? Não. Godliness. Isso. O que significa? Godliness.
Que aí, se você fosse meio que fazer uma tradução bem literalzona, é assim, seria ser como Deus, mais ou menos assim. Isso, como se fosse a deusidade. Obrigado. Então, eu acho que isso já traz uma definição sobre o que é piedade. Devemos se assemelhar. Isso, a imagem de Cristo, que é o propósito nosso. Então, quando eu falo que a gente tem a oração como um propósito para a piedade, nesse caso que eu quero dizer é ser como Deus, ser como Cristo, a imagem dele, tornar santo como ele. Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta. É que nós não honramos até o título que nós temos, que é cristão, que é seguir os passos. Isso, seguidor. É o mesmo sentido também, pra mim. Tem relação. Beleza? Primeira coisa, então, pra gente entender, assim, nas partes mais práticas. A gente tem que aprender a orar. E eu acho que aqui que é a parte mais interessante do que eu venho falar. Em geral, oração tá sempre na lista de ano novo, né? Ter um ano de mais oração e, né? Pelo menos tá repetido na minha. E aí, aqui é uma parte pra gente entender como que a gente tem que melhorar nessa questão de oração, como que a gente realmente aprende. E essa é uma coisa. Eu botei, devemos aprender. A oração é algo aprendível. Não sei se é essa a palavra exata, deve ter outra melhor, certo? Mas o caso que eu quero dizer aqui é, a gente inicia a carreira cristã, a caminhada, e não deve ter a ideia de botar uma carga em cima de você, de que você tem que saber já orar do início. É algo que você vai aprendendo. Assim como todas as outras coisas dentro da vida cristã. É hábito, né? Exatamente, é um hábito. E aqui, eu já boto a primeira questão que faz sentido com o que você falou. A gente deve aprender a orar o quê? Orando. Sempre quando você vai aprender uma língua, você tem que aprender na prática. Não adianta... Tem até eu percebi isso agora. Tem um colégio chamado IPA, né? Você sabe, Pedro, dessa daí? Que eu sempre me questionei sobre o método dela. É de inglês, tá? Essa escola. Eles falam assim, você começa e só começa a aprender inglês conversando. Você não tem um livro, um caderno, nada. E você só começa a aprender nos primeiros 3 meses conversando. Eu fiquei me questionando isso, se era bom ou não. Porque, sei lá, eu acho meio estranho. Mas enfim, divaguei um pouco aqui. Mas a questão é, a gente aprende uma língua praticando, conversando, ouvindo, tendo contato com aquela língua. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer, aprendendo a orar, é orando. E é óbvio, você converteu ontem. Sua oração hoje vai ser, Senhor, amém. A gente vai aprendendo com o tempo. Tu sabes, exatamente. Vai ser desse nível de raso. Mas a expectativa é, com os outros pontos até, que a gente vá fortalecendo dentro dessa área. E que é conhecimento da palavra também. Exatamente. E aqui, de novo, o Delon tá alinhado aqui comigo. Conhecimento da palavra. Essa parte eu acho mais interessante. O livro, como eu falei, ele trata sobre disciplinas espirituais. Então ele fala da leitura da Bíblia, ele fala da meditação das escrituras, ele fala da oração, ele fala de jejum e outras coisas. E aí aqui ele não bota a oração solta. Ele fala, olha, a gente aprende a orar ao meditar nas escrituras. E aí aqui é interessante. Ele faz um trio que não deve ser separado, que é a leitura das escrituras, que é diferente da meditação, tá? Então a leitura é você ler, você leu ali. A meditação é você parar, estudar aquele texto, entender o que ele está ensinando sobre quem que você é, sobre quem Cristo é, o que é demandado de nós, tá? Geralmente são essas perguntas que você tem que fazer para um texto. E aí você ora. Então, mediante a leitura, você medita, e uma vez que você meditou naquele texto, você já vai estar bem preparado e já quase que é um caminho bem simples e fluido para fazer a oração. E aí você ora o texto bíblico. E é isso que a gente vai fazer mais tarde. É o meio de prática mais fácil de fazer da palavra. É muito natural. É muito mais natural. Você lê um capítulo, você medita sobre aquele capítulo e você já ora sobre o que aquele capítulo está te ensinando. Você fixa no seu coração, né? Exatamente. Tem que guardar só para o seu coração. Exatamente. Ele fala aqui que a meditação permite digerir o que a palavra trouxe, e aí o resultado dessa digestão é a oração, de certa forma. E aí outra coisa, a gente aprende a orar
quando a gente ora com os outros. Da mesma forma como os discípulos aprenderam a orar com Jesus, e vez após outra eles ficavam, Jesus, ensina-nos a orar. E aí foi que ele falou, orareis assim, Pai nosso, beleza. Dessa forma, da mesma forma como os discípulos aprenderam com a figura de Jesus, a gente aprende orando uns com os outros. E é aqui que entra as duas oportunidades que a gente tem, que são muito boas dentro da nossa igreja, que é a reunião de oração na quarta-feira, que acontece de 15 em 15 dias, na semana em que não tem o grupo familiar, tá? Então, nas quartas-feiras, às 8h15, se eu não me engano, um pouco antes do culto ou do culto inglês, do estudo inglês? Depois, exatamente. E também temos no domingo. No domingo às 6 horas, 6h10, 6h20 mais ou menos, a gente tem um momento de oração. Então, acho que a gente tem que fazer uso dessas oportunidades na nossa vida. Eu não consigo participar na quarta-feira, porque é um pouco longe e não faz sentido na logística da nossa casa. Mas eu acho que, pelo menos na minha cabeça, na minha rotina, faz muito sentido no domingo. Você já vai pra lá. Né? Pelo menos assim. Eu espero que você vá pra lá. Tá? E assim, você não... São 40 minutos, 50 minutos que você usa antes de preparação. E é bom porque geralmente são as mesmas pessoas que participam. Você tem um momento de aprender com elas, ouvindo a oração delas, mas de conhecer quem elas são. Também um grupo de oração, né? Exato, você cria ali No WhatsApp também tem... Isso, exatamente. Tem um grupo de oração no WhatsApp que é movimentadíssimo, né? E aqui eu até já passar pedido do Sário. Fui conversar com o Sário e já falou assim, cara, já avisa o pessoal que dia 6 de novembro, próxima, na quarta-feira. Eu espero que vocês possam estar lá, porque eu acho que é uma forma muito boa. E o meio mais comum que todo mundo tem que estar exposto, que é a oração pastoral. Todas as orações que na verdade tem dentro do nosso culto. E não sei se vocês param para perceber, mas a oração pastoral da nossa igreja é muito boa. Ela é muito completa. Eu acho muito boa. Principalmente quando é o Charles, assim, sabe? Que ele vai. Da pregação completa. E vai. É o momento dele. Não, E o Jeff também. E vai. Eles aproveitam, né? Eles aproveitam. Mas é muito boa, porque você vê uma estrutura sendo feita. Eu já ouvi falar, não sei, agora eu já não sei qual que foi a figura, se foi um puritano e etc, ou se foi Lutero, que nem a Manu falou ali. Mas eu já vi gente falando que um dos puritanos, ou sei lá quem foi, os reformadores, já tiveram o costume de orar, assim, no culto, 1 hora. Imagina só. Acho que foi, exatamente. Cara, isso é muito legal, a gente poder aprender com a nossa igreja. E prestem atenção, assim, realmente às vezes fica difícil de você fechar o olho, então eu às vezes não fecho o olho assim, fico meio que pra focar mais, porque tem uma estrutura muito interessante de você adorar a Deus, de você confessar o seu pecado, de você fazer um agradecimento pela obra de Deus nas nossas vidas. E qual que é a última parte? É daquele Acts, me ajuda? Não lembro. Enfim, é isso daí. E súplicas também, os pedidos, além disso. Então, é uma parte que eu acho que a gente tem que aproveitar e sempre manter os nossos corações atentos para esse momento. E agradecer também pelo filho dos pastores que tem sido nos ensinar como orar Sim. da melhor forma. Tem, e assim, realmente não é algo fácil e que exige planejamento. Você não chega lá na hora e vai orando, assim. Em geral, pelo menos isso acontece muito com a gente na diaconia. A gente treme de medo quando vai pegar o dízimo. Porque a oração é com a gente. E aí fica são 2, né? Então, quem falar primeiro e entregar a salva pro outro. Vai, ora lá! Mas não, brincando. A gente... A gente melhorou essa questão porque a gente fez um estudo com várias diretrizes para os diáconos já chegarem e já ter uns pontos, porque senão você vai orar groselha, ou então vai ficar lá, obrigado pelo dinheiro. Em geral envolve muito mais isso, e a gente traçou algumas diretrizes, isso é interessante. E é uma coisa que eu não falei, tô falando sobre preparação, sobre estudo de oração, não tô querendo dizer que isso anula a ação do Espírito Santo. Na verdade, eu acredito que essa é a forma
mais ordinária, e o Espírito Santo trabalha em nós justamente auto-preparando. Não é tipo, não precisa se preparar, se pensar que o Espírito Santo vai lá contigo. Tem que ela passar que o Espírito Santo está nos meditando por nós. Por gemidos inexprimíveis. Eu acho que até passei esse versículo. Mas o que eu tô querendo dizer as coisas não se anulam, tá? Não é porque o Espírito nos assiste porque você tem que ser negligente. Na verdade, é o contrário. É nós que temos a responsabilidade de comunicar da melhor forma com o nosso Senhor, né? Exato. Sabendo que o Espírito habita em nós, você tem que se preparar, tá bom? Essa é a questão. E o último ponto a gente deve aprender a orar ao ler sobre a oração. E aí aqui tem uma quantidade imensa de recursos para a gente poder aprender. Tem os próprios textos bíblicos que falam sobre a oração. Aí a gente tem infinitos textos de monergismo, Pilgrim, Fiel, Nova Vida. Vai ter muita coisa sobre leitura. E eu acho interessante também ler biografias. Existem muitas biografias que são interessantes de você ler de gente forte na fé, muitos puritanos, só que aí você tem que ir com calma com os puritanos, senão você vai sentir muito triste. Você vai ver diferença, assim. Pega leve, né? Exatamente. Mas é interessante ver, eu já procurei algumas coisas sobre a vida do pessoal que veio pra cá, os primeiros presbiterianos no Brasil. Aí é o Simonton, tem outro também que é John Boyle. E aí você vê a vida deles assim, que era muito regada à oração. Era muito. Até que assim, tinha que ser mesmo. Porque a missão deles era muito, assim, quase suicida. E boa parte deles perdiam as suas famílias. Então eles realmente estavam muito conectados com Deus. E isso é interessante ver porque são pessoas assim como a gente, ou não. Mas, em geral, são pessoas, né? Vai que, né? Deu uns assim. E aqui agora, então esse que eu já falei, aprender a orar, na verdade é uma esperança, né, pra gente, porque não tem que sentir pressionado, acabei de virar crente, então eu tenho que saber orar já bonito que nem os pastores. Não, mas que também isso traz um sentimento de que você tem que crescer, tá? Você tem que, à medida que você for ficando mais velhinho, você tem que ter uma oração mais completa, você tem que ter uma estrutura boa, enfim. E aqui eu trouxe 2 citações. Não dá pra ler aí muito bem, mas eu vou ler. Que são sobre o papel específico da meditação. Eu achei muito interessante, eu vou trazer citação sobre isso. Então vamos lá. Foi mal. Perdeu o celular aí? Tá tudo bem. Essa citação isso é engraçado. É Thomas Manton. Na verdade é um padre. Eu não sei se é pastor ou padre anglicano, né? Acho que é padre, né? Pronto, padre é o manto. Pastor anglicano. É o Thomas Manton. Gostou da minha? É o manto. Então ele fala o seguinte: meditação é um dever intermediário entre a leitura da palavra e a oração, e diz respeito aos dois. A palavra alimenta a meditação e a meditação alimenta a oração. Esses deveres devem sempre andar de mãos dadas. Meditação deve seguir a audição, né, das escrituras e preceder a oração. Ouvir e não meditar é infrutífero. Podemos ouvir e ouvir, mas é como colocar uma coisa em uma bolsa com buracos. É imprudência orar e não meditar. O que nós absorvemos da palavra, nós digerimos na meditação e soltamos por meio da oração. Não é a melhor tradução, mas enfim. Esses 3 deveres devem ser ordenados para que um não empurre o outro para fora. Homens são estéreis, secos e sem vigor nas suas orações por falta de se exercitarem em pensamentos santos. E a segunda citação e última é: ler a Bíblia e não meditar era visto como... Isso aqui é o Peter Toon falando sobre os puritanos, a opinião deles, né? E aí, ler a Bíblia e não meditar era visto como exercício infrutífero. Melhor ler um capítulo e meditar depois do que ler... melhor ler um capítulo e meditar depois do que ler vários capítulos e não meditar. Isso aqui eu achei interessante. Eu pelo menos na minha vida, eu tinha muito costume. Tem que ler a Bíblia em 1 ano. Você leu a Bíblia em 1 ano, mas você não sabe nada, né? Assim, é óbvio que a Bíblia é gigante, mas aí eu mudei um pouco a forma de fazer mais isso. Eu acho que tem sido mais frutífero. Da mesma forma, meditar e não orar
É como preparar para correr uma corrida e nunca sair da linha de partida. Os 3 deveres de ler as Escrituras, meditar e orar, os 3 deveres de ler as Escrituras, meditar e orar, pertencem um ao outro, e embora cada um possa ser feito ocasionalmente por conta própria, beleza. É que eu estou falando muito exatamente de você juntar os 3. Mas não é, só vou orar quando eu ler a Bíblia. Não, isso iria contra o que eu já falei, que é orar sem cessar, a todo momento, a gente está orando. Não é, estou falando mais dos momentos que você para fazer aquilo específico. Então, ocasionalmente por conta própria. É melhor que sejam feitos juntos, como deveres formais para Deus. Beleza, agora vamos para as aplicações. A primeira coisa é, a gente não tem vida de oração, por quê? Porque a gente não planeja sobre isso. Não, de novo, não estou falando sobre aquelas orações do dia a dia, que você está dirigindo, você lembra, onde está? Mandou aqui no pedido de oração, vou sair do trabalho, não. Você pode orar ali no momento. Não clamou porque você está perdendo alguma coisa. Aí, o que eu estou querendo dizer aqui é, a gente não planeja para isso. À medida que a gente começa a planejar e falar, esse momento aqui é para orar, vai ser naquela ocasião, naquele tempo, naquele local. Isso, com algum propósito específico, vai virar rotina, etc. Isso facilita muito a nossa vida de oração. Então, ter planejamento para isso. A segunda coisa é aprender a orar, que eu já falei. Que aí, você tem que definir, tem que ter planejamento também. O que você vai ler? Biografia? Livro sobre oração? John Piper? Tim Keller? Enfim, busca recomendações com presbíteros, amigos. Tem gente que também sabe bastante disso. E a questão de orar consistentemente. São 3 coisas. Se a gente não ora consistentemente, significa que falta seriedade sobre o nosso pedido. Se você não ora, você não, todo momento, você está mostrando que falta confiança, falta fé, tá? Então, para a gente orar consistentemente, a gente tem que parar de ser imediatista. E aqui o autor fala muito bem. Se os nossos pedidos fossem respondidos em 60 segundos, você orou, pronto, e todo mundo ia estar com os joelhos, as calças no joelho todas rasgadas, porque ia ser... Não, todo mundo ia ficar orando o dia inteiro, né? Por quê? Porque você ia receber na hora. A gente tem que parar de ser assim e orar consistentemente, como Jesus fala na imagem lá do amigo inoportuno, para a gente orar a todo momento. Então, boa parte das aplicações tem a ver com planejamento. A gente tem que ser sincero com a gente e reconhecer que a gente é falho. Não tem que esperar oportunidades específicas. Você tem que ir lá, criar e separar aquele momento para oração. Um exemplo muito bom que eu acho é Daniel. A prática de vida dele, né? Ele reservava momentos específicos do dia, aí o seu quarto e olhar e orar. E a forma que ele faz, que é discutir das pessoas, mostrar. Né? Exatamente. E em outras passagens também fala sobre o momento da oração. Você vai no quarto, fecha a porta, né? Sobre esses momentos específicos para oração. Aqui que é onde eu posso estar mais me arriscando. Vamos lá. Não vou nem focar muito aqui, porque já estou estourando o tempo. Mas perguntas mais frequentes que são: por que oramos se Deus já predestinou todas as coisas? Essa em geral é uma pergunta frequente. Vou ler, hein? Primeiro, Deus ordena que oremos. Essa é a primeira coisa. Por que você tem que orar se já predestinou a coisa? Cara, Deus falou que você tem que orar, então você tem que orar. Beleza. Mas então, vamos entender melhor isso. Assim como Deus determinou que o ser humano deve se alimentar para saciar a fome, Ele também determinou que os redimidos devem orar a fim de que certos acontecimentos ocorram. Deus se alegra quando a gente ora e pede, e aí tem um alinhamento da nossa vontade com a dele, quando você pede uma coisa verdadeira, tá? E aí então, a soberania divina não contradiz, mas na verdade ela afirma a nossa responsabilidade de orar. E aí o segundo ponto é, como funciona o esforço humano e o trabalho de Deus na oração? Aí aqui eu trago Colossenses 1:29, que é muito bom. Paulo fala: para isso é que Paulo falando, eu também me afadigo, beleza? E aí, se você pudesse parar aqui, você fala: nossa, Paulo é bom mesmo. Né? É ele que está se afadigando, o esforço está vindo dele. Mas aí, olha isso: esforçando-me o mais possível, segundo o que? A sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, aqui, a gente vê, Filipenses também é outro bom texto, a gente vê que o desejo eficaz, o agir, é Deus que faz em nós. Se eu não me engano, eu não sei qual que é a versão que eu li em inglês, né?
Mas essa parte que ele fala eficácia, o termo em inglês é energia. Isso é interessante também, pois a energia, o que dá a vontade, é Deus em nós. É Ele que está gerando esse efeito em nós, pela graça dele. Tá? E aqui tem um exemplo que eu também dei. Ó. A gente pode até ter, e aí você tem a questão, você tem que fazer, mas quem está agindo, quem está fazendo isso pela graça dele, por meio de você e pelo Espírito Santo, é Deus. Então, sempre tem essa dualidade de, tipo, sou eu, é Deus, enfim, acho que eu espero ter ajudado um pouco. O nosso necessário é o próprio Deus nos agindo sobre nós. Isso. O que eu orar e falar com ele. Mas, independente de nós, não nem queremos mais. Isso, exatamente. Mas aí o que é interessante você pode ter um desejo insaciável de ir ao culto. Você gosta de estar em comunhão com as pessoas, mas quem vai dirigir o carro até lá é você. Na mesma coisa da leitura. Quem vai passar as páginas e ficar lendo é você, tá? E aqui agora, passar para a nossa prática. Ai, minha perna ficou muito... Eu falei muito sobre planejamento de oração e ser mais ativo e não ser algo mais passivo. E aqui que eu trago uma coisa que eu aprendi com o Sairo. Não sei se vocês conhecem. O Sairo já participou de vários grupos de oração, acho que nem era da nossa igreja. E ele estudou bastante sobre isso e aí ele tem um costume bem legal de escrever as orações. Escrevendo, ao momento que você escreve uma oração, você consegue criar um encadeamento lógico, que geralmente quando você está orando em voz alta, você não consegue, você já fica meio voado, fica perdido. E essa é uma forma legal de você fazer orações e deixar registrado. Aqui, qual que é o que eu quero que vocês façam? Não vai ser uma atividade muito longa, porque já estou meio passando o tempo. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês façam? E eu vou fazer também. E aí a gente vai fazer. Aqui eu trouxe em cada coluna, para quem não está enxergando, são as partes da oração dominical. Então tem primeiro o prefácio, depois tem a primeira petição, aí tem o início, santificar, depois segunda, terceira, quarta, quinta. Só não tem a conclusão, tá? Mas não tem problema, a conclusão tem muita relação com o prefácio. E aí, o que eu vou fazer? Vou distribuir papel e caneta e eu espero que vocês façam, porque realmente é muito interessante. Você pode ficar, tô de preguicinha e tal. Cara, não vacila, aproveita. E aqui, o que é o legal? Tem 5 versículos para cada uma dessas petições. Vocês não precisam escrever oração sobre todas as petições, você pode escolher 2 ou 3, quanto vocês quiserem. Eu acho que é legal começar com o prefácio, todo mundo pega um desses 5 textos, porque esses textos, eles falam sobre o que está falando ali em cima. Então, Pai Nosso que está no céu, esses textos falam sobre Deus Pai, que habita nos céus. E é a forma de você, em geral, começar uma oração, você engrandece Deus, tá? E aí depois você faz o seu pedido, ou então a sua confissão de pecados. E aí cada um pega um versículo de 2 ou 3 colunas e com base nesse versículo você monta uma oração. Deu para entender? Foi claro? Eu acho que eu não trouxe papel para todo mundo.